Olá, estamos aqui para um bate-papo sobre a reencarnação dos animais. Eu sou Clarissa Sampaio, estou aqui acompanhada com Augusto Lima e Alexandro Machado para a gente realizar esse bate-papo com vocês. Augusto, eu tenho uma pergunta. Para onde os animais vão depois que morrem? Olá, meus amigos. Olá, Clarissa. O Alex. Os nossos animais, a essência de vida, o princípio inteligente, como vocês desejarem nomenclaturar, eles vão para a erraticidade, como todos nós. A diferença é que eles não têm nada a dever a ninguém, não existe expiação. Portanto, a permanência dos nossos animais, dessa essência de vida, é bastante curta. Então eles reencarnam de imediatamente. Então eles vão para a erraticidade, para um plano um pouco mais diferenciado dos nossos. Os animais têm alma ou espírito? Sim, eles são essência de vida. Eles têm um espírito. A diferença, nós humanos, nós espíritos, digamos, em evolução, é que nós já adquirimos com a humanidade o livre-arbítrio e estamos mergulhados na lei de causa e efeito. Eles não têm. Eles têm inteligência como uma inteligência instintiva. O instinto funciona bastante mais o instinto do que a nossa inteligência racional em distinguir o bem do mal. Mas eles têm. Então o que funciona nos nossos animais, o instinto, é o instinto de conservação, de alimentação, de segurança, enfim. Então eles têm o espírito deles. Podemos dizer qualquer nome, espírito, princípio espiritual, essência de vida, sem sombra de dúvida, tem sim. E neste processo evolutivo, os animais um dia se tornarão seres humanos? Sim. Como nós temos os reinos, nós temos o reino vegetal, mineral, o vegetal, o animal e o reino hominal, para depois o reino crístico. Então, os nossos irmãozinhos que se encontram no reino animal, um dia passarão. Agora, aí há um abismo. Quem conhece bastante essa matéria, essa passagem, são os espíritos abençoados, são os espíritos elevados, desmaterializados. Inclusive muitos mentores que trabalham na área. Então, passarão para o reino hominal. É tanto que nós somos os verdadeiros professores deles. Então eles passarão sim, com certeza. Dentro do reino animal, por exemplo, para dar uma ideia melhor, um ser nasce inseto e ele pode chegar a evoluir, tal como o macaco, e pode se tornar humano depois? Isso. É isso? O espírito, ou essência de vida, volto a dizer, que ele vai transitar por algumas espécies. Então ele está até então como inseto. Então ele vai e reencarna em outra espécie. Vamos lá, como o macaco. E assim por diante. Não necessariamente que ele tenha que transitar por todas as espécies, não. Então ele vai adquirindo conhecimento, vivência, com contato com nós espíritos evoluídos, nós espíritos já humanizados. E aí, com o passar do tempo, bilhões e bilhões de anos, eles passarão por reino hominal, com certeza. Não necessariamente que ele precise passar por todas as espécies. Nós vamos distinguir, por exemplo, os nossos animais selvagens e os nossos animais domésticos. Então, se você pegar hoje um leão selvagem, então funciona mais o instinto. Já os nossos animais domésticos, um gatinho, um cachorro, o papagaio, o cavalo, que é mais evoluído, eu até diria o boi, porque tem a parte instintiva, mas um pouquinho domesticado. Então esses estão em contato junto conosco e aprendendo todos os dias e através das reencarnações. Então, hoje a gente tem conhecimento que cada vez mais as pessoas estão deixando de ter filhos e trazendo para suas residências animais e criados como tal. E aí o que é que você acha? Porque quem perde um cachorrinho que tem aquele sentimento de filho, por aquele animalzinho, será que aquele animal que morreu agora, desencarnou agora, ele poderá voltar para essa mesma pessoa
E se volta, tem tempo para isso, para voltar. Eu lembro muito de Chico Xavier, que tinha o cachorrinho dele. Uma cachorrinha, boneca, que voltou depois. Isso. Né? Então eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa relação. Quanto a escolha, é livre-arbítrio de cada um. Nós respeitamos. Se o casal não está preparado para ter um filho e opta em criar um gatinho, um cachorro, um papagaio, parabéns. Eles estão, graças a Deus, amando a um ser. E quanto à desencarnação do animal e a reencarnação imediata e retornar aquilo lá, a grande possibilidade, sem sombra de dúvida. Ele pode vir naturalmente. Agora, colocando assim como exemplo, se porventura ele conhecer, digamos, um gatinho que já reencarnou e o dele desencarnou agora recentemente, não é. Porque não teve tempo, né? E a reencarnação dele dura mais ou menos um tempo de 2, 3 dias. Então, se desencarnou hoje e daqui a alguns dias ele recebeu um de volta, é o mesmo animal, é o mesmo espírito, com certeza. E, inclusive, traduzido em amor. Ele vai corresponder com todo o amor que ele deu na primeira reencarnação. Seria como se fosse um merecimento. Sim, e conquistas. Perfeito. Augusto, por acaso uma pessoa tem uma ligação muito forte com seu bichinho, ou cachorro, ou gatinho, e como é que eu sei se ele conviveu comigo antes em outras vidas? Existe isso? Existe porque nós, espíritos que povoam o universo, espíritos inteligentes, nós somos os professores deles. Eles convivem conosco para aprender. Como Deus é nosso Pai eterno, Deus é nosso Pai, não é? Jesus, esse mestre divino que nós amamos muito, nós somos para eles também deuses, né? Então eles aprendem todos os dias e através das reencarnações dele conosco. Então ele vai adquirindo todos os nossos hábitos e nos conhecendo. Esse exemplo que o Alex nos deu, que foi o de Chico Xavier. Quando a boneca morreu, desencarnou, e que ele recebeu a boneca de volta, para identificá-la, ele tinha uma brincadeira com ela. Ele dizia que estava cheio de pulga, e ela vinha e com um focinho coçava o peito dele. Aí o bebê, o cachorrinho, veio e fez o mesmo ato. A identificação de que era a reencarnação da boneca. Então você cria os hábitos, dá toda a sua instrução, claro que instintiva, né? Claro que é um condicionamento, mas que ele vai adquirindo, e através das reencarnações, isso vai lhe condicionando, lhe dando uma educação. E com relação, um tema bastante polêmico que a gente vê nos nossos dias atuais, com relação à eutanásia. Então, a eutanásia que é feito com os animais, às vezes acontece animais, às vezes até com, sei lá, com vários problemas, com câncer, com outro problema, e aí o tutor, né, ele se vê na situação de se olhar, ele não vai mais, ou até o veterinário também, que trabalha, diz, olha, vamos optar pela eutanásia. O que é que o Espiritismo nos explica em relação à eutanásia em animais? Veja bem, a eutanásia, como o suicídio, como o aborto, são crimes, né? Isso a gente colocando para nós, porque nós estamos num processo evolutivo e nós necessitamos de 30 segundos para o nosso processo de evolução. Como a reencarnação dos animais são reencarnações imediatas, então a gente, digamos assim, há um perdão, há um equilíbrio, não é? Porque nós percebemos que esse espírito irá reencarnar de imediato. Então, para minimizar o sofrimento dele, que ali está um câncer, uma doença pesada, e o veterinário está diagnosticando que não há mais possibilidade, então desencarna para diminuir, pratica a eutanásia para diminuir o sofrimento do animal, e ele vai reencarnar com toda certeza de imediatamente. Mas a gente sabe, todos nós sabemos que isso é muito doloroso. Agora que não vamos nos educar com essa prática, né? O que é que nós temos que aprender com os animais, Augusto? Muito. Eles também nos ensinam ao carinho, não é? Aquela segurança que ele passa pra gente, aquele apeguismo, aquela coisa gostosa. Tem um filme que o animal não lembra bem. O amor puro também, né? É o amor puro perfeito. E esse cachorrinho teve tanto carinho pelo dono que o dono chegou a desencarnar e ele permaneceu no mesmo lugar. Eu não lembro o nome desse filme. Ah, foi um filme. É um filme, eu falei. Ele ficava
na estação do na trem. estação do trem. Esperando Então você ele veja voltar. que coisa Durante maravilhosa. 9 anos, Mostrando todo o carinho esperando. dele, perfeito. O carinho dele esperando pelo dono. Era o dono que ele tinha certeza que iria voltar, mas não É veio. um amor incondicional, Isso, né? Que ele não espera nada em troca. de fato. Eu quero dizer a vocês que a diferença entre nós, espíritos, que já alcançamos um grau de evolução nos animais, eles não têm expiação, eles não devem absolutamente nada. Nós devemos. Então, se a gente comete um crime, nós vamos ter que pagar esse crime em outras reencarnações, né? No futuro presente, futuro próximo, com certeza. Já o animal não. Então, se ele mata, se ele caça e mata o outro, é pelo instinto em se alimentar. Ele usa aquela inteligência instintiva para a conservação dele e a prole. Então não há a expiação, não há esse sofrimento dos animais. Agora, nós temos que traduzir isso em amor. Nós temos que dar todo o carinho. Mas é justo que os animais sofram? Na verdade, eles não sofrem, porque eles não têm esse sentimento que nós temos. O que eu quis dizer é assim, no caso, praticado pela maldade humana. Ah, isso não. Ninguém, como o próprio os ensinamentos dos Espíritos, como Jesus, está lá, os mandamentos, não matarás. E isso inclui também com os animais e a natureza. Não justifica a gente praticar esporte de matança, matar as baleias, os elefantes. Isso é crime. Até mesmo porque são frutos da criação do nosso Pai. Criação divina. Né? Não justifica esses absurdos, não justifica esse crime. Não condiz. Então, o papel do homem para ajudar na evolução dos animais, ou na nossa própria, Isso. como seria isso? Como nos assevera os Espíritos no Livro dos Espíritos, questão 662, como professor, ensinando os animais, a convivência com os animais, lhe dando todo o conforto e todo o ensinamento, tudo que nós pudermos passar para eles. Eu fico preocupado com um pouco a brutalidade com os que criam esses cachorros pitbull, rottweiler, né? E que preparam os animais como o galo para a briga. Então eles estão sendo professores, mas equivocados, né? Ensinando a brutalidade. Não é desta forma. É ensinar o carinho, o amor como todos nós damos aos nossos filhos. Dá um animal, a um gatinho, a um papagaio, a um passarinho, a um peixe, todos os animais. Todo o nosso carinho. Então, Augusto, o meu cachorrinho, eu tenho um cachorrinho e ele é muito esperto. Ele sabe o que ele quer, ele pede ração, ele pede a comida dele, ele pede o brinquedo dele, ele pede para passear. Eu estou fazendo outras coisas e ele insiste em ir. Se eu não for rapidamente, ele late, ele esperneia, enfim. Eu queria saber por que os animais agem dessa forma. Você acredita que ele tem uma inteligência, Sim, não é verdade? Sim. Então a severa dos Espíritos, na pergunta 602 dos Espíritos, diz assim: os animais progridem sim, como todos nós, os seres humanos. Como o homem, por sua vontade ou pela força das coisas. Nós evoluímos pela vontade porque já adquirimos o livre-arbítrio. Eles não, pela força das coisas. Então quando ele vai à sua procura e quer o biscoito que está na despensa, o biscoito do animal, é porque ele está usando o faro, o cheirinho dele. Então ele sabe que o biscoito está ali. E quando ele vai atrás do boneco, ele tem já o cheiro do bonequinho, do ursinho de pelúcia. E que ele quer passear porque você já condicionou ele a alguns momentos a passear naquele determinado horário. Então ele lhe cobra naturalmente. Então a inteligência dele é instintiva. Continua os Espíritos nos ajudando na 604, item A. A inteligência é assim uma propriedade comum ou um ponto de encontro entre a alma dos animais e a dos homens. Ouça, sim, é verdade, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Então eles progridem sim em convivência conosco, mas que eles têm uma inteligência como nós, livre,
uma inteligência em que nós criamos, em que nós abusamos muito, né, do nosso conhecimento? Não, ainda não. Mas eles, em contato, em convívio, em diversas reencarnações conosco, então, que nós somos os professores, verdadeiros professores deles, eles vão adquirindo sim a inteligência necessária para um período X lá na frente, só Deus é quem sabe, os ministros dele, migrar para o reino nominal. E aí terão a liberdade, terão a conquista do livre-arbítrio e dessa inteligência que é nossa. Mas ele tem uma inteligência rudimentar sim, é o instinto. Funciona aí a necessidade da alimentação, da procriação, não é? Da defesa e por diante. E aí nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo esse belíssimo bate-papo a respeito da reencarnação dos animais. E que Deus nos abençoe e que em uma outra oportunidade possamos, não é, desenvolver outro tema. Com certeza. Então, o assunto não se encerra por aqui, o tempo aqui se esgota. Então gostaríamos de agradecer aqui a oportunidade de estar com esse bate-papo aqui descontraído com Augusto Lima e a Clarissa. E quero dizer para vocês que os animais, eles são colocados nas nossas vidas, não é por acaso. Tudo tem um objetivo, tudo tem um para quê. Portanto, crie o seu animal, cuide do seu animal como se fosse um ente querido seu. Afinal, ele está para você, ele está com você por algum motivo. Tá? E é isso. Um abraço a todos, até a próxima.